Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araroma e Maricá permutado. Sou um autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic, leitura bíblica e leitura de livros diversos. Vamos para a leitura do capítulo 9 do livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Capítulo 9. A pichação na parede. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Atraído sem dúvida pelo grito de Draco, Argo Filch apareceu, abrindo caminho com os ombros por entre os alunos aglomerados. Então ele viu Madame Norra e recuou, levando as mãos ao rosto horrorizado. Minha gata! Minha gata! Que aconteceu a Madame Norra? Gritou ele. E seus olhos saltados pousaram em Harry. Você! Gritou. Você! Você assassinou a minha gata! Você a matou! Vou matá-lo! Vou... Argo! Dumbledore chegara à cena, seguido de vários professores. Em segundos, passou por Harry, Rony e Hermione e soltou Madame Norra do porta-archote. Venha comigo, Argo, disse a Filch. Os senhores também, Sr. Potter, Sr. Weasley e Srta. Granger. Lockhart deu um passo à frente pressuroso. A minha sala fica mais próxima, diretor. Logo aqui em cima, por favor. Fique à vontade. Muito obrigado, Gilderoy, disse Dumbledore. Os presentes se afastaram para os lados, em silêncio, para deixá-los passar. Lockhart, com um olhar agitado e importante, apunhou Dumbledore, apressado. O mesmo fizeram a professora McGonagall e o professor Snape. Ao entraram na sala escura de Lockhart, ouviram uma agitação passar pelas paredes. Harry viu vários Lockhart na envoltura se esconderem, com os cabelos presos em rolinhos. O verdadeiro Lockhart acendeu as velas sobre a escrivaninha e se afastou um pouco. Dumbledore pôs Madame Norra na superfície polida e começou a examiná-la. Harry, Ron e Hermione trocaram olhares tensos e sentaram, observando em cadeiras fora do círculo iluminado pelas velas. A ponta do nariz comprido e curvo de Dumbledore estava a menos de 30 centímetros do pelo de Madame Norra. Ele a examinou atentamente através dos óculos de meia-lua, apalpou-a e cutucou-a com os dedos longos. A professora McGonagall estava curvada quase tão próxima, com os olhos apertados. Snape esticava-se por trás deles, meio na sombra, com uma expressão estranhíssima no rosto. Era como se estivesse fazendo força para não sorrir. Lockhart andava à volta do grupo, oferecendo sugestões. Decididamente, foi um feitiço que a matou, provavelmente a tortura transmogrifiana. Já usaram várias vezes. Que pena que eu não estava presente, pois exatamente contra a feitiço que a teria salvado. Os comentários de Lockhart eram pontuados pelos soluços cegos e violentos de Filch. Ele se afundara em uma cadeira ao lado da escrivaninha, incapaz de olhar para Madame Norra, o rosto coberto com as mãos. Por mais que detestasse Filch, Harry não pôde deixar de sentir uma certa pena dele, embora não tenha não tanta quanto a que sentia de si mesmo. Se Dumbledore acreditasse em Filch, o garoto com certeza seria expulso. Dumbledore agora murmurava palavras estranhas para si mesmo, tocando Madame Norra com a varinha, mas nada aconteceu. Ela continuava parecendo que fora empalhada recentemente. Lembra-me de algo muito parecido que aconteceu em Ouagadougou, de Lockhart. Uma série de ataques. A história completa se encontra na minha autobiografia. Naquela ocasião, pude fornecer aos habitantes da cidade vários amuletos, que resolveram imediatamente o problema. A bibliografia de Lockhart na parede concordava com a cabeça quando ele falava, mas dela se esqueceram de tirar a rede dos cabelos. Finalmente Dumbledore se ergueu. A gata não está morta, Argo, disse ele baixinho. Lockhart parou imediatamente de contar o número de assassinatos que evitara. Não está morta? Engasgou-se Filch, olhando por entre os dedos para Madame Norra. Então por que aquela está toda dura e gelada? Ela foi petrificada, disse Dumbledore. Ah, eu bem que achei, disse Lockhart. Mas de que forma, eu não sei dizer. Pergunte a ele, gritou Filch, vendo o rosto manchado e escorrido de lágrimas para Harry. Nenhum aluno do segundo ano poderia ter feito isto, disse Dumbledore com firmeza. Seria preciso conhecer magia negra avançadíssima. Foi ele, cuspiu Filch, o rosto balofo congestionado. O senhor viu o que ele escreveu na parede. Ele encontrou no meu escritório. Ele sabe que eu sou um. O de Filch se contorceu de um modo horrendo. Ele sabe que sou um aborto, terminou.
Jamais encostei o dedo em Madame Norra, disse Harry em voz alta. Sentiu-se incomodado por saber que todos o olhavam, inclusive todos os Lockhart nas paredes. Nem mesmo sei o que é um aborto. Mentira, rosnou Filch. Ele viu a carta do feitiço expresso. Se permite falar, diretor, disse Snape, de seu lugar nas sombras. E Harry sentiu seus maus pressentimentos aumentarem. Tinha certeza de que nada que Snape tivesse a dizer iria beneficiá-lo. Talvez Potter simplesmente estivesse no lugar errado na hora errada, disse ele. Um ligeiro trejeito de desdém lhe encrespando a boca como se duvidasse do que dizia. Mas temos um conjunto de circunstâncias suspeitas nesse caso. Por que é que estava no corredor andar superior? Porque eu não estava na festa das bruxas. Harry, Ron e Hermione, todos desataram a dar explicação sobre a festa do aniversário de morte. A visitante de fantasma na festa, que poderão confirmar que estávamos lá. Mas por que não foram depois para a festa das bruxas? Perguntou Snape, os olhos negros fascando a luz das velas. Por que subir aquele corredor? Ron e Hermione olharam para Harry. Por quê? Por quê? Disse Harry, o coração disparado. Alguma coisa lhe disse que seria muito difícil eles acreditarem que se confessasse que fora levado por uma voz sem corpo que ninguém, exceto ele, tinha podido ouvir. Porque estávamos cansados e queremos nos deitar. Sem jantar? Disse Snape. Um sorriso vitorioso perpassou seu rosto magro. Eu não sabia que nas festas os fantasmas ofereciam comida própria para consumo de gente viva. Nós estávamos com fome, disse Rony, em voz alta ao mesmo tempo que sua barriga dava um enorme ronco. O examinador de Snape se ampliou. Suspeito, diretor, que Potter não esteja dizendo toda a verdade. Talvez fosse uma boa ideia privá-lo de certos privilégios até que esteja disposto a nos contar tudo. Pessoalmente, acho que deveria ser suspeito do time de quadribol da Grifinória até que se dispõe a ser honesto. Francamente, Severo, disse o professor McGonagall com aspereza. Não vejo razão para impedir o menino de jogar quadribol. Esta gata não foi enfeitiçada com um golpe de vassoura. Não há qualquer evidência de que Potter tenha feito algo errado. Dumbledore lançou a Harry um olhar penetrante. Seus olhos azuis cintilantes faziam Harry sentir que estava sendo radiografado. Inocente até que se prove o contrário, Severo, disse com firmeza. Snape pareceu furioso e Filch também. Minha gata foi petrificada, gritou os olhos esbugalhados. Quero ver alguém ser castigado. Vamos curar largo, disse Dumbledore, paciente. O professor Sprout recentemente obteve umas mandrágoras. Assim que elas crescerem, vou mandar fazer uma poção que ressuscitará a Madame Norra. Eu faço, McCart entrou na conversa. Devo ter feito isso centenas de vezes. Seria capaz de preparar um tônico restaurador de mandrágora até dormindo. Desculpe-me, disse Snape, num tom gelado, mas creio que sou professor de poções aqui nesta escola. Houve uma pausa muito cômoda. Vocês podem ir, disse Dumbledore a Harry, Ron e Hermione. Os três saíram o mais depressa que puderam, sem chegar a correr. Quando estavam um andar acima da sala de arte, entraram em uma sala de aula e fecharam a porta silenciosamente. Harry procurou enxergar o rosto dos amigos no escuro. E já achou que eu devia ter falado a eles daquela voz que ouvi? Não, respondeu Rony sem hesitar. Ouvir voz que ninguém mais ouve não é bom sinal, mesmo no mundo da magia. Então, quando na voz de Rony, fez Harry perguntar. Você acredita em mim, não é? Claro que acredito, respondeu Rony depressa. Mas você vai concordar que é estranho. Eu sei que é estranho, disse Harry. A coisa toda é estranha. O que era aquela pichação na parede? A câmara secreta foi aberta. O que será que significa isso? Sabe, lembra alguma coisa, disse Rony lentamente. Acho que alguém também me contou uma história de uma câmara secreta em Hogwarts. Talvez tenha sido o Gui. E afinal, o que é um aborto? Perguntou Harry. Para sua surpresa, Rony focou uma risadinha. Bem, não é realmente engraçado, mas é algo que Filch é, disse ele. O aborto é alguém que nasceu em uma família de bruxos, mas não tem poderes mágicos. De certa forma, é o oposto do bruxo que nasceu trouxa, mas os abortos são muito raros. Se Filch está tentando aprender magia enquanto feitiço expressa, imagino que ele seja um aborto. Isto explicaria muita coisa. Por exemplo, a razão por que ele odeia tantos alunos. Rony deu um sorriso de satisfação. É um amargurado. O relógio bateu as horas em algum lugar. Meia-noite, disse Harry. É melhor irmos deitar antes que Snape apareça e tente nos culpar de outra coisa qualquer. Durante alguns dias, a escola praticamente não conseguiu falar de outra coisa a não ser do ataque à Madame Norra. Filch o manteve vivo na lembrança de todos, perambulando pelo lugar onde ela fora atacada, como se achasse que o agressor poderia voltar. Harry o vira esfregando a mensagem na parede com o removedor mágico multiuso Scour, mas sem resultado. Palavras continuavam a brilhar na pedra, mais fortes do que nunca. Quando Filch não estava guardando a cena do crime, esquivava-se pelos corredores, os olhos vermelhos, investindo contra estudantes traídos e tentando impingir-lhes uma detenção por coisa do tipo.
Respirava fazendo barulho e parecia feliz. Gina Weasley parecia ter ficado muito perturbada com o destino de Madame Norra. Segundo Rony, ela adorava gatos. Mas você nem chegou a conhecer a Madame Norra direito, disse Rony animando-a. Francamente, estamos muito melhor sem ela. Os lábios de Gina tremeram. Coisas assim não acontecem todo dia em Hogwarts, tranquilizou a Rony. Vamos pegar o maníaco que fez isso e mandá-lo embora daqui na hora. Só espero que ele tenha tempo de petrificar o Filch antes de ser expulso. Brincadeirinha, acrescentou Rony depressa ao ver Gina empalidecer. O ataque também afetara Hermione. Tornou-se como ela passava muito tempo lendo, mas agora não fazia quase mais nada. Nem Harry e Rony, tampouco obtinha alguma resposta quando lhe perguntavam o que pretendia fazer. E somente na quarta-feira seguinte ficaram sabendo. Harry se demorara na sala de poções, onde Snape o retivera depois da aula para raspar os vermes deixados em cima das carteiras. Depois de um almoço apressado, ele foi ao encontro de Rony na biblioteca e viu Justino Filch Fletchley, o garoto da Lufa-Lufa que ele tinha conhecido na aula de herbologia, indo em sua direção. Harry acabara de abrir a boca para dizer olá quando Justino o viu, virou-se abruptamente e saiu correndo na direção oposta. Harry encontrou Rony no fundo da biblioteca, medindo o dever de história da magia. O professor Beans tinha pedido uma redação de 1 metro sobre o Congresso Medieval de Bruxos Europeus. Não acredito que ainda faltem 20 centímetros, disse Rony furioso, largando o pergaminho que tornou a se enrolar. E Mano escreveu 1,28 m e a letra dela é miudinha. Onde é que ela está agora? Perguntou Harry, pegando a fita métrica e desenrolando a própria redação. Ali adiante, disse Rony, indicando as estantes, procurando outro livro. Acho que está tentando ler a biblioteca inteira antes do Natal. Harry contou a Rony que Justino Flint Fletchley fugira dele. Não sei porque você se importa, disse Rony escrevendo sem parar, fazendo caligrafia o maior possível. Toda aquela baboseira sobre a importância de Lockhart, e menos saiu do meio das estantes. Tinha um ar irritado, mas parecia finalmente disposta a falar com eles. Todos os exemplares de Hogwarts, uma história, foram retirados, anunciou ela, sentando-se com Harry e Rony. E tem uma lista de espera de 2 semanas. Gostaria de não ter deixado o meu exemplar em casa, mas não consegui enfiá-lo no malão com todo o livro de Lockhart. Para que você quer a história? Perguntou Harry. Para a mesma razão que todo mundo quer, para ler a lenda da Câmara Secreta. Que venha a ser isso? Perguntou Harry depressa. Esta não é questão. Não consigo me lembrar, disse Hermione, mordendo o lábio. E não consigo encontrar a história em lugar nenhum. Hermione, me deixe ler a sua redação, pediu Rony desesperado, consultando o relógio de pulso. Não, deixo não, disse a garota com severidade. Você tem 10 dias para terminá-la. Eu só preciso de mais 5 centímetros. Deixe, vai. A Ertaneta tocou. Rony e Hermione se dirigiram à aula de História da Magia, discutindo. A História da Magia era a matéria mais sem graça do programa. O professor Beans, encarregado de ensiná-la, era o único professor fantasma, e a coisa mais excitante que acontecia em suas aulas era ele entrar em classe atravessando o quadro negro. Belíssimo e enrugado, muita gente dizia que ainda não percebera que estava morto. Um belo dia, ele simplesmente se levantara para dar aula e deixara o corpo sentado numa poltrona diante da lareira da sala de professores. Sua rotina não se alterara nem um pego desde então. Hoje estava chato como sempre. O professor Beans abriu seus apontamentos e começou a ler num tom monótono, como um aspirador de pó velho, até que quase todos os alunos na sala caíram num estupor profundo, de que emergiam ocasionalmente o tempo suficiente para copiar o nome ou uma data e, em seguida, tornar a adormecer. Estava falando havia meia hora quando aconteceu uma coisa que nunca acontecera antes. Hermione levantou a mão. Professor Beans ergueu os olhos no meio de um discurso mortalmente maçante sobre a Convenção Internacional de Bruxos de 1289 e fez uma cara surpresa. Senhorita, Granger, professor, eu gostaria de saber se o senhor poderia nos contar alguma coisa sobre a Câmara Secreta, pediu Hermione com voz clara. E no Thomas, que estivera sentado com a boca aberta, esperando para fora da janela, acordou de repente do seu transe. A cabeça de Lila Brown, deitada sobre os braços, se ergueu e o cotovelo de Neville Longbottom escorregou da carteira. O professor Beans pestanejou. Minha matéria é História da Magia, disse ele naquela voz seca e asmática. Lido com fatos, senhorita Granger, não com mitos nem lendas. Ele pigarreou, fazendo um barulhinho, como de um giz, que esse parte continuou. Entrando naquele ano, um subcomitê de bruxos sardos. O professor gaguejou antes de parar. A mão de Hermione estava outra vez no ar. Senhorita Grant? Por favor, professor, a letra não se baseia sempre em fatos?
O professor Binns olhou-a com tal espanto que Harry teve certeza de que nem o aluno vivo ou morto jamais o interrompera antes. Bem, disse o professor Binns lentamente, o argumento válido supõe. Estudou Mione como se nunca antes tivesse olhado direito para um aluno. Contudo, a lenda do que a senhorita fala é tão sensacionalista e até tão absurda que a classe inteira ficou pendurada em cada palavra que você dizia. Ele correu um olhar míope por todos, rosto por rosto, virando em sua direção. Harry percebeu que ele estava completamente desconcertado por aquela manifestação incomum de interesse. Ah, muito bem, disse vagarosamente. Vejamos. A Câmara Secreta. Os senhores todos sabem que aquela Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos. A data exata é incerta. Pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. As 4 casas da escola foram batizadas em homenagem a eles. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Ravenna Ravenclaw e Salazar Slytherin. Eles construíram esse castelo juntos, longe dos olhares curiosos dos trouxas, porque era uma época em que a magia era temida pelas pessoas comuns, e os bruxos e bruxas sofriam muitas perseguições. Ele fez uma pausa, ficou a sala com os olhos, lacrimejou e continuou. Durante alguns anos, os fundadores trabalharam juntos em harmonia, procurando jovens que revelassem sinais de talento em magia e trazendo-os para serem educados no castelo. Mas então surgiram desentendimentos. Ocorreu uma cisão entre Slytherin e os outros. Slytherin queria ser mais seletivo com relação aos estudantes admitidos. Ele acreditava que o aprendizado de magia devia ser mantido no âmbito das famílias inteiramente mágicas. Desagradava-lhe admitir alunos de pais trouxas, pois os achava pouco dignos de confiança. Passado algum tempo, houve uma séria discussão sobre o assunto entre Slytherin e Gryffindor, e Slytherin abandonou a escola. O professor Binns parou de novo, contraindo os lábios, parecendo uma velha tartaruga enrugada. É o que nos contam as fontes históricas confiáveis, mas estes fatos honestos foram obscurecidos pela lenda fantasiosa da Câmara Secreta. Segundo ela, Slytherin construiu uma câmara secreta no castelo, da qual os outros nada sabiam. Slytherin teria selado a câmara secreta de modo que ninguém pudesse abri-la, até que seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a câmara secreta, libertar o horror que ela encerrava e usá-lo para expurgar a escola de todos que não fosse digno de estudar magia. Fez em silêncio quando ele acabou de contar a história, mas não foi o de sempre. O silêncio modorrento que dominava as aulas do professor Binns. Havia no ar um certo constrangimento enquanto todos continuavam a olhá-lo, esperando mais. O professor Binns fez um ar ligeiramente aborrecido. A história inteira é um perfeito absurdo, é claro. Naturalmente, a escola foi revistada à procura de provas da existência dessa câmara, muitas vezes pelos bruxos e bruxas mais cultos. Ela não existe. Uma história contada para assustar os crédulos. A mãe de Hermione voltou a se erguer. Professor, o que foi exatamente que o senhor quis dizer com o horror que ela encerrava? Acredita-se que haja algum tipo de monstro que somente o herdeiro de Slytherin pode controlar, respondeu o professor Binns com sua voz seca e esganiçada. Os alunos trocaram olhares na voz. Vimos que a coisa não existe, disse ele, folheando suas anotações. Não há câmara alguma e monstro algum. Mas, professor, perguntou-se mais Finnegan, se a câmara só pode ser aberta pelo verdadeiro herdeiro de Slytherin, ninguém mais seria capaz de encontrá-la, não é? Bobagem, ó Flahert, disse o professor Binns no tom irritado. Se uma longa sucessão de diretores e diretores de jogos não encontraram a coisa, mas, professor, ouvi essa voz fina de Parvati Pátio. A pessoa provavelmente terá de usar magia negra para abri-la. Só que um bruxo não usa magia negra, não significa que não possa, senhorita Pennyfitter, retrucou o professor Binns. Eu repito, se uma pessoa como Dumbledore, mas talvez a pessoa tenha que ser parente de Slytherin, por isso Dumbledore não poderia, começou Dino Thomas, mas para o professor aquilo já era demais. Basta, disse com rispidez. É um mito. Não existe. Não há a mínima prova de que Slytherin tenha algum dia construído sequer um armário secreto de vassouras. Arrependo-me de ter contado aos senhores uma história tão tola. Vamos voltar, faça-me um favor, à história, aos fatos sólidos, críveis e verificáveis. E em 5 minutos, a classe voltara a mergulhar em seu torpor habitual. Eu sempre soube que Salazar Slytherin era um velho maluco tortuoso, contou Rony a Harry e Hermione, enquanto tentavam passar pelo corredor apinhados de alunos ao fim das aulas, para guardarem as mochilas antes do jantar. Mas não sabia que ele é quem tinha começado toda essa história de puro sangue.
Eu não ficaria na casa dele nem que me pagassem. Francamente, se o chapéu seletor tivesse tentado me mandar para Sonserina, eu teria tomado o trem de volta para casa. Miane concordou fervorosamente, mas Harry não disse nada. Sentiram o estômago afundar e o comentário lhe causara mal-estar. Harry nunca contara a Rony e Miane que o chapéu seletor considerara seriamente mandá-lo para Sonserina. Já lembrava, como se fosse ontem, a vozinha que lhe falara ao ouvido quando, no ano anterior, ele colocara o chapéu na cabeça. Deveria ser grande, sabe? Está tudo aí em sua cabeça. E Sonserina o ajudaria a galgar o caminho para a grandeza. Não há dúvida. Mas Harry, que já ouviria falar da reputação que tinha Sonserina de produzir bruxos das trevas, pensou desesperado. Sonserina não. O chapéu lhe responderá. Onde você tem certeza? Então é melhor Grifinória! Enquanto se deslocavam pela multidão, Colin Craven passou. Oi, Harry. Olá, Colin, respondeu Harry automaticamente. Harry, um garoto da minha classe anda dizendo que você... Mas Colin era tão pequeno que não conseguiu resistir à maré de gente que o empurrava em direção ao salão principal. Ouviram sua voz pequenininha. Vejo você depois, Harry. E desapareceu. O que será que um garoto da classe dele ainda anda dizendo de você? Perguntou Miane. Que sou herdeiro de Slytherin, imagino. Disse Harry. O estômago afundando mais uns 2 centímetros e ele, de repente, lembrou-se de Justino Finch Fletchley, fugindo dele na hora do almoço. O pessoal daqui acredita em qualquer coisa, disse Rony desgostoso. A multidão foi-se esgarçando e eles puderam subir a escada seguinte sem dificuldade. Realmente achas que existe uma câmara secreta? Gritou Rony a Hermione. Não sei, respondeu ela franzindo a testa. Dumbledore não conseguiu curar Madame Norra, e isto me faz pensar que aquilo que atacou talvez não fosse bem humano. Ao falar, eles dobraram um canto e se viram no fim do mesmito corredor em que ocorrera o ataque. Pararam e olharam. A cena era exatamente a daquela noite, certo que não havia nenhum gato duro pendurado no porta-archote, e havia uma cadeira encostada na parede em que se lia a mensagem. A câmara secreta foi aberta. É onde Filch tem estado de guarda, murmurou Rony. Eles se entreolharam. O corredor estava deserto. Não faria mal algum dar uma espiada por aí, disse Harry, largando a mochila e ficando de quatro, de modo a poder engatear à procura de pistas. Marcas de fogo, disse. Aqui e aqui. Venham, só dar uma espiada nisso. Chamou Hermione. Que coisa engraçada. Harry se levantou e foi até a janela, junto à mensagem na parede. Hermione estava apontando o caixilho superior da janela, onde havia umas 20 aranhas correndo e brigando para entrar em uma pequena fenda. Um fio longo e prateado estava pendurado como uma corda, como se todas o tivessem usado na pressa de sair. Vocês já viram aranhas se comportarem assim? Perguntou Hermione pensativa. Não, disse Harry. E você, Rony? Rony? Ele olhou por cima do ombro. Rony estava parado bem longe, parecia lutar contra o impulso de correr. O que aconteceu? Perguntou Harry. Eu não gosto de aranhas, disse Rony muito tenso. Eu nunca soube disso, comentou Hermione, olhando para Rony surpresa. Você usou aranhas na aula de poções um monte de vezes. Não me importo quando estão mortas, explicou Rony, que tomava cuidado de olhar para todo lado, menos para a janela. Gosto do jeito como elas andam. Hermione riu. Não tem graça, disse Rony furioso. Se precisa mesmo saber, quando eu tinha 3 anos, Fred transformou o meu cio numa enorme aranha nojenta, porque eu quebrei a vassoura de brinquedo dele. Você também detestaria a aranha se tivesse segurado um urso e de repente ele ganhasse um monte de pernas e... Ela estremeceu. Sem terminar a frase. Hermione continuava, obviamente, a fazer força para não rir. Harry, achando que era melhor mudar de assunto, disse: Você se lembra daquela água toda no chão? De onde terá vindo? Alguém a enxugou. Estava mais ou menos por aqui, disse Rony, recuperando-se para andar até um pouco além da cadeira de Filch e apontar. Na altura desta porta, ele levou a mão à maçaneta de latão, mas, de repente, puxou a mão como se tivesse queimado. Que foi? Perguntou Harry. Não pode trair, explicou impaciente. É o beiro das garotas. Ah, Rony, não vai ter ninguém aí, disse Mary, ficando de pé e se aproximando. É o lugar da murta que geme. Vamos dar uma olhada. E, desconsiderando o grande aviso de interditado, ela abriu a porta. Era o banheiro mais escuro, mais deprimente em que Harry já entrara. O piso estava molhado e refletia a luz fraca dos tocos de vela que brilhavam nos castiçais. As pás de madeira dos boxes estavam descascadas e arranhadas e uma delas se soltara das dobradiças. Hermione levou o dedo ao lábio e se encaminhou para o último box. A chica disse: Olá, Murta, como vai? Harry e Rony foram olhar. A Murta que geme estava flutuando acima da caixa de descarga do vaso.
cutucando uma manchinha no queixo. Isto aqui é um banheiro de garotas, disse ela, olhando com para Rony e Harry. Eles não são garotas. Não, concordou Hermione. Eu só queria mostrar a eles como a... É bonitinho aqui. Ela fez um gesto vago, indicando o velho espelho sujo e o piso molhado. Pergunte a ela se viu alguma coisa. Veio Harry disfarçado. Que é que você está cochichando? Perguntou Murta, encarando-o. Nada, disse Harry depressa. Querendo perguntar. Eu gostaria que as pessoas parassem de falar de minhas costas, disse Murta, uma voz engasgada de choro. Eu tenho sentimentos, sabe? Meio que esteja morta. Murta, ninguém quer aborrecê-la, disse Hermione. Harry só... Ninguém quer me aborrecer. Essa é boa, vivou Murta. Minha vida foi uma infelicidade só neste lugar. E agora a pessoa aparece para estragar a minha morte. Não queremos espantar se você viu alguma coisa esquisita ultimamente, falou Hermione depressa, porque uma gata foi atacada bem ali na porta de entrada no Dia das Bruxas. Você viu alguém por aqui naquela noite? Perguntou Harry. Eu não estava prestando atenção, respondeu Murta teatralmente. Gata me aborreceu tanto que entrei aqui e tentei me matar. Depois, é claro, lembrei que estou morta, disse Rony, querendo ajudar. Murta soltou um soluço trágico, subiu no ar, deu uma cambalhota e mergulhou de cabeça no vaso, espalhando água neles e desaparecendo de vista. Embora, pela direção dos seus soluços abafados, devesse ter ido pousar em algum ponto da curva em U. Harry e Rony ficaram boquiabertos, mas Hermione deu de ombros cansado e disse: francamente, me dá multa e isto foi quase animador. Vamos embora. Harry mal fechara a porta, abafando os soluços gargarejantes de Murta, quando uma voz alta fez os três darem um salto. Rony! Percy Weasley tinha estacado de repente no alto da escada, a insígnia de monitor e reluzindo, e uma expressão de absoluto choque no rosto. Isto é um banheiro de garotas. Que é que você... Só estava dando uma olhada, Rony sacudiu os ombros. Pistas, sabe? Percy inchou de um jeito que lembrou a Harry com eloquência a senhorita Weasley. Suma daqui, disse Percy, caminhando em direção a eles e começando a afugentá-los, agitando os braços. Você não se importa com o que isto parece? Voltar aqui enquanto todos estão jantando? Por que não deveríamos estar aqui? Retrucou Rony, exaltado, parando de repente para encarar Percy. Olha aqui, nunca pusemos um dedo naquela gata. Foi o que eu disse a Gina, respondeu Percy com ferocidade. Mas assim ela parece pensar que você vai ser expulso. Nunca vi tão perturbada, chorando de se acabar. Você poderia pensar nela. Todos os alunos de primeiro ano estão excitadíssimos com essa história. Você nem se importa com a Gina, disse Rony, cujas orelhas agora estavam vermelhas. Você só está preocupado que eu estrague suas chances de se tornar monitor-chefe. 5 apontamentos para a Grifinória, disse Percy, concisa e autoritariamente. Levando a mão a insígnia de monitor. Espero que isto seja uma lição para vocês. A gente trabalha de detetive, eu vou escrever para a mamãe. Reteu a patos firmes e a nuca tão vermelha quanto as orelhas de Rony. Aquela noite, Harry, Rony e Hermione escolheram poltronas na sala comunal mais afastada possível de Percy. Rony continuava de muito mau humor e não parava de borrar com a pena o dever de feitiços. Quando ele esticou a mão distraidamente para remover os borrões, ela atacou o fogo no pergaminho. Fumegando quase tanto quanto o seu dever, Rony fechou com o estrondo do livro Padrão de Feitiços, segunda série. Para surpresa de Harry, Hermione fez o mesmo. Mas quem é que pode ser? Perguntou ela baixinho, como se estivesse continuando uma conversa já iniciada. Quem iria querer afugentar todos os abortos e trouxas de órgãos? Vamos pensar, disse Rony, fingindo-se intrigado. Quem é que acha que os que nascem trouxas são escória? Ele olhou para Hermione. Hermione retribuiu o olhar e, sem se convencer. Se você está pensando no Draco? Claro que estou, exclamou Rony. Você ouviu quando ele disse, vocês serão os próximos sangue ruins. Vem cá, a gente só precisa olhar para aquela cara nojenta de rato para saber que é ele. Draco, o herdeiro de Slytherin? Disse Hermione Sétia. Olha só a família dele, disse Harry, fechando o livro também. Todos foram da Sonserina. Ele está sempre se gabando disso. Podia muito bem ser descendente de Slytherin. O pai dele, decididamente, é bem malvado. Eles poderiam ter guardado a chave para a câmara secreta durante séculos, disse Rony, passando o ar de pai para filho. Bem, disse Hermione cautelosa. Suponhamos que seja possível, mas como vamos provar isso? Disse Harry, deprimido. Talvez haja um jeito, disse Hermione pausadamente, baixando a voz ainda mais e lançando um breve olhar a Percy do outro lado da sala. Claro que seria difícil e perigoso, muito perigoso.
Estaremos desrespeitando umas 50 normas da escola, acho. Se, dentro de mais ou menos um mês, você tiver vontade de explicar, você nos avisa, não é? Disse Rony irritado. Muito bem, disse Miane friamente. O que precisamos é entrar na sala comunal da Sonserina e fazer umas perguntas a Draco, sem ele perceber que somos nós. Mas isso é impossível, exclamou Harry, enquanto Rony dava risada. Não, não é, disse Hermione. Só precisamos de um pouco de poção polissuco. Que é isso? Indagaram Rony e Harry juntos. A gente nem mencionou essa poção na aula há umas semanas. Você acha que não temos nada melhor a fazer na aula de poções do que prestar atenção a Snape? Tentou, resmungou Rony. Ela transforma você em outra pessoa. Pense só nisso. Poderemos nos transformar em alunos da Sonserina. Ninguém saberia que somos nós. Drago nos contaria qualquer coisa. Provavelmente anda se gabando disso na sala comunal da Sonserina neste instante. Também não pudéssemos ouvi-lo. Essa história de polissuco me parece meio suspeita. Disse Rony franzindo a testa. E se a gente acabasse parecendo 3 anos de Sonserina para sempre? Sai depois de algum tempo, disse Hermione, fazendo um gesto de impaciência. Aí consegui arranjar a cena, vai ser muito difícil. Snape falou que estava no livro chamado Poções Muito Potentes. E vai ver está na seção enterrada da biblioteca. Só havia um jeito de retirar o livro da seção enterrada. Não precisa de uma permissão escrita do professor. É difícil entender por que queremos o livro, disse Rony. Se não temos intenções de preparar uma das poções. Disse Hermione. Se sempre deve parecer que nós estamos interessados na teoria, talvez haja uma chance. Ah, qual é? Nenhuma pessoa vai cair nessa, disse Rony. Teria que ser muito tapado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.